tudo bem? Estamos pelo canal Rede dos Saberes. Eu sou a professora Sandra, de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula é poema de protesto. Você pode me dizer, professora, o que é poema? Eu nem me lembro o que é poema. Que dirá poema de protesto? Então, venha comigo, vamos descomplicar esse gênero. Venha conhecer o que é poema de protesto e se apaixonar por ele. Vamos lá. Poema é um texto literário escrito em versos e distribuídos em estrofe. Sim, mas eu também não sei o que são versos e o que são estrofes. Mas a gente vai aprender tudo isso agora na nossa aula. Então, a palavra poema deriva do quê? Do grego e significa fazer, criar, compor. Então, você vai compor, você vai criar, usando palavras, uma mensagem literária e vai usar o quê? Versos, rimas, para passar a sua mensagem. Aqui, o que é o eu lírico? Que também faz parte da estrutura do poema. Então, o eu lírico é o eu poético, é a voz que fala no poema e nem sempre corresponde à do autor. O autor pode ser um homem, mas no poema apresentar-se como mulher. Interessante isso, né? Pronto. No texto narrativo, nós temos o narrador, que é a pessoa que fala. Já no poema de protesto, no poema, nós temos o eu lírico, que também é a pessoa que fala. E ele pode ser tanto representar o autor em si, como um personagem. Esse exemplo. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram. Bem mais e melhor que você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Esse trecho faz parte do poema de Chico Buarque de Holanda. No poema, ele se apresenta como uma mulher, mas o autor em si é um homem. Nele se apresentou com uma visão feminina, um eu lírico feminino. Vamos para o que é o verso. É considerado cada linha de um poema. Pode ser apresentado como uma palavra ou segmento de palavras. Então, em alguns poemas, você vai encontrar um verso em uma linha do poema, apenas uma única palavra. E pode também encontrar várias palavras. Então, mas isso não vai descaracterizar, vai ser um verso. O que é rima? Rima é a sucessão de sons fortes, fracos, repetidos com intervalos regulares, variados, com terminações iguais ou parecidas. Então, essas terminações das rimas, elas são ou parecidas ou são iguais. Por exemplo, se eu disser comer e beber, eu estou usando duas palavras que têm as terminações iguais. Aí temos aqui o que é a estrofe. A estrofe no poema é o quê? Um conjunto de versos. Então, quando eu junto esses versos, eu formo um poema. E ele vem separado por um espaço em branco. Então, é fácil de identificar na estrutura de um poema o que são os versos e o que é uma estrofe. Vamos agora para o nosso assunto realmente. Vamos para o poema de protesto. Professor, o que é protestar? Então, vamos lá? Protestar é demonstrar repulsa ou revolta, é reclamar. Então, o poema de protesto, ele reclama, ele protesta sobre algo que está acontecendo na sociedade que prejudica de uma forma coletiva as pessoas. Então, nós temos aqui o racismo, nós temos a desigualdade social, nós temos a violência contra mulheres e a violência contra crianças. Então, vocês podem observar que são demandas sociais, são problemas que estão acontecendo na nossa sociedade. E o poeta protesta por algo que realmente incomoda a todos. O poema de protesto é o quê? É um gênero textual
que vem do poema, por isso que nós analisamos a estrutura primeiramente de um poema, porque ele não diferencia dos outros poemas. Simplesmente a sua linguagem e as suas mensagens são diferentes. Nele, o eu lírico declara sua firme discordância e crítica em relação a algo, uma decisão política, um problema social, uma injustiça, como eu já coloquei para vocês. As principais características da poesia de protesto são o quê? Ela expressa uma declaração de discordância em relação a algo que afeta negativamente o coletivo, e também já foi dito. Acontecimentos do cotidiano. Então eu posso protestar em relação às pessoas que falam da vida alheia, que se incomodam, que tem até um poema de Ferreira Goulart que envolve isso, que é o ESC, que ele protesta justamente quanto a essa questão da intromissão das pessoas na vida do outro. É um assunto que cotidiano. Realidade política, realmente trata-se muito da questão política. Denúncia social, apresentando o culpado do problema. Então, nesse poema, ele não só protesta, mas ele traz também sugestões sobre o que deve ser feito para que isso seja sanado. Aí temos aqui linguagem coloquial, simples e de fácil acesso. Lógico, se eu quero protestar, se eu estou me envolvendo com um assunto que é do interesse de todos, eu quero uma linguagem que também todos entendam. Formas variadas na escrita. Isso é uma coisa que no poema de protesto é bem demonstrado. Existe uma forma variada de linguagem. Isso porque traz um assunto concretos, reais. E aqui, finalizando essa aula, nós temos um poema de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é o maior representante desse gênero textual, do poema de protesto. É um maranhense que escreveu várias críticas sociais. E nesse poema Não Há Vagas, traz um tema que esse poema foi escrito em 1963, certo? Mas, se você pegar para ler e observar, você vai perceber que os problemas aqui apresentados são atuais. É como se estivéssemos lendo e apresentando a realidade social do nosso dia a dia. Esse poema apresenta aqui, ó, todas essas linhas aqui são versos. Então eu botei aqui indicando que cada linha desse poema corresponde a um verso. E depois eu coloquei aqui, ó, explicando a questão da estrofe. Então, esse conjunto aqui de versos formou a primeira estrofe. Esse outro aqui, a segunda estrofe, e assim sucessivamente. Então, o poema de Ferreira Goulart tem, no total, 5 estrofes. Essas estrofes estão apresentando a mesma quantidade de versos? Não. Então, aqui é um poema com versos regulares, porque aqui nessa tem uma quantidade bem maior do que as demais. E vamos lá para a leitura. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, luz e telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então, nesse poema de Ferreira Goulart, vocês podem ver que são assuntos da sociedade, inquietações da sociedade, que traz o quê? Uma realidade concreta. Por isso que Ferreira Goulart era conhecido como também um modernista e vem da poesia concreta. Por quê? Trata de assuntos realmente presentes na sociedade. Nós podemos ver que também, além dele fazer uma crítica
social, ele também faz uma crítica à poesia, usando a metalinguagem. Ele fala da própria linguagem das poesias, que para eles, a maioria das poesias não abordam temas realmente relevantes e importantes, e sim temas que são o quê? Desconhecidos e muitas vezes assim, poesias que geralmente não trazem nenhum efeito e importância, uma significância para as pessoas na sociedade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que buscou descomplicar um pouco essa questão do poema, principalmente o poema de protesto, que é algo que não é muito conhecido na nossa literatura. Então, fica aí a dica. Acesse o nosso canal quando precisar e reveja a nossa aula. Obrigada. Tchau.